Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Como eu disse a vocês, eu vou reiniciar hoje esta meditação, mas eu penso que eu devo trazer à sua lembrança o que vimos na última meditação sobre a fé. Então, o que a fé não é. Então, o que ela faz? A fé gera sentimentos? Gera. Entretanto, ela não deve ser construída sobre as emoções pessoais. É muito comum pessoas, quando estão orando e quando não sentem a presença de Deus, acharem que Deus não quer ter relacionamento com ela, que a oração não está sendo ouvida, e enfim, uma série de coisas. Algumas pessoas acham que para ler a Bíblia precisam chorar antes. A reunião não foi uma bênção porque eu não senti nada, eu não senti nenhum fogo estranho, eu não senti nenhuma emoção. Isso tudo são obras da carne, isso não vem do Espírito, isso não vem de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Você não precisa sentir nada para andar com Deus, você precisa crer nele e construir suas ações sobre a verdade da palavra de Deus. Quando você constrói suas ações sobre a verdade, Deus então vai dar o sentimento correto. Tá certo assim? Quando você constrói atitudes sobre emoções, o que vai acontecer? As suas próprias emoções vão gerar outras. Um caos atrai outro caos. Vamos dizer que você tem que lidar com demônios. Então, você não pode iniciar a sua atitude com medo. Se você iniciar a sua atitude com medo, o que vai acontecer? Mais medo você terá. E esse medo vai crescer tanto que vai gerar uma síndrome, um trauma, um pavor, um terror. E você deixa de dormir, você deixa de comer, você deixa de existir. Então você tem que entender a situação, o que a palavra de Deus diz sobre isso, como eu devo lidar com isso, não é? Por exemplo, você pega a palavra de Deus, se você disser, eu não vou entender nada, então o que vai acontecer? Você vai ter sentimentos errados, porque você está construindo uma atitude sobre sentimentos. Mas se você constrói a atitude sobre a verdade de Deus, você diz, eu vou aprender e Deus vai me ensinar. Então, você vai aprender e Deus vai dar a alegria do aprendizado. Você agora está passando por uma situação, quem sabe, frustrante. Você esperava uma coisa e está acontecendo outra.
E então agora, como que você vai encarar essa situação? Você está dizendo, o mundo desabou, o mundo acabou, não adianta mais. Calma, não é assim. Deus muitas vezes permite que nós passemos por testes, por provas, para mostrar que certas coisas não vão acontecer no tempo que queremos, mas no tempo dele. Então, como eu devo reagir dentro desta situação? Eu devo atuar como uma pessoa amargurada? Eu devo ser absorvido pela tristeza? Não, eu devo aprender que a amargura é muito ruim, ela é um veneno. Além do mais, ela vai transformar o meu caráter para pior, e eu vou influenciar pessoas para serem piores. Então, eu tenho que entender que eu devo ser humilde diante de Deus e crer na sua providência. Então, a fé, ela gera o sentimento correto, ela gera sentimentos, desde que eu coopere com Deus e a construa sobre a sua verdade. A fé gera expectativas divinas, portanto, ela não é construída sobre expectativas humanas. Vamos supor que eu crie uma reunião aqui, onde eu diga a vocês: traga os seus pedidos de orações, venham pedir o que querem, porque Deus vai atender. Sabe o que é isso? Isso não é fé, isso são expectativas pessoais ou terrenas. Quando eu chamo para reunir aqui, quando o Espírito de Deus os traz a este lugar, Ele os traz aqui para que aprendam sobre as expectativas divinas. O que Deus espera de nós, o que Deus espera do seu trabalho sobre o nosso caráter, sobre os nossos pensamentos. Deus quer arrumar a nossa vida, Deus quer que nós aprendamos como viver alinhados com Ele. Estas são suas expectativas, e Deus quer colocar em nós suas expectativas, que nós desejemos um dia estar na eternidade ao seu lado. É isso que Deus espera de nós. Isto não quer dizer que Deus vai abominar qualquer oração que fazemos a Ele, qualquer pedido que fazemos a Ele, mas Ele quer que nós aprendamos que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, então as nossas orações serão aceitas. Agora, se nós estamos pedindo para gastarmos em deleites e prazeres pessoais apenas, não há razão dele responder, porque isso não mudaria o nosso caráter para melhor. Isso, pelo contrário, isso destruiria a personalidade que ele está construindo em nós, que é de vivermos à semelhança de Jesus Cristo. A fé traz à mente convicções espirituais, todavia ela não é construída sobre a lógica ou através ou pelo raciocínio humano. É muito comum pessoas criarem crenças. Você dá uma passeada na igreja e você vai ver, uma igreja crê de um jeito, uma igreja crê do outro, um irmão crê de um jeito, outro acredita do outro. Eu creio que Deus pode, eu creio que Deus não pode, eu creio que Deus faz tudo, eu creio que Deus faz nada. Enfim, as pessoas criaram suas crenças pessoais. Então nós temos o povo pentecostal, o povo fundamentalista, nós temos o povo reformado, nós temos uma série de etiquetas, o povo carismático, o povo neopentecostal, o povo modernista, nós temos os liberais. Então nós temos uma série de etiquetas dentro da igreja, que as pessoas começaram a se acomodar em determinadas áreas ou dimensões, para atrair pessoas que são achegadas, diria eu, a esses pensamentos, a estas filosofias. Mas nós não devemos estar preocupados em sermos taxados de pentecostais ou fundamentalistas ou qualquer coisa. Nós precisamos colocar a nossa mente para trabalhar sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia diz, está dito. Nós não podemos
nos cercar, nós não podemos nos encaixotar dentro de ideias pré-estabelecidas, porque nós diminuímos a grandeza de Deus, o caráter dele. Vamos supor que Deus queira curar você hoje, vamos supor que Deus queira curar meu câncer. Então nesta noite Ele fala comigo e eu acredito nisso, e então Ele me cura. Vamos supor que Deus usa alguém e traz uma palavra de Deus a mim, então você diz: Walter, eu estava no meu lugar e Deus me deu uma palavra no coração e eu quero falar com você. Uma vez que esta pessoa tem plena certeza, porque ela não pode falar algo que Deus não lhe disse, porque se ela falar algo que Deus não falou, ela vai ser disciplinada. Você não gosta que ninguém diga algo que você não disse, não é? Você não gosta que pessoas coloquem palavras na sua boca, gosta? Claro que não. A mesma coisa é Deus. Então, mas vamos supor que uma pessoa chega a mim e diz uma palavra, uma mensagem de Deus, e eu escuto e eu percebo que aquilo é de Deus, amém? Então, aquilo é uma ação de Deus. No entanto, nem sempre Deus quer curar, porque Deus tem seus planos. Deus trata cada um diferentemente. Deus tem a maneira certa de lidar conosco, de aperfeiçoar nosso caráter, de aperfeiçoar nossas vidas. Talvez Deus, você está vendo pessoas recebendo provisões, as janelas dos céus, vamos dizer assim, se abriram para elas, e para você parece que está tudo meio curto, meio seguro, as coisas não andam. Mas você não tem que se apavorar a ponto de enlouquecer-se, porque nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Nada, nada. Ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa que eu aprendi é que Deus é soberano. Ele é soberano. Quando eu fazia parte de um grupo que se denominava por uma dessas etiquetas, eles esperavam de mim sempre a cura, a expulsão do demônio. Eu ia pregar em algum lugar e se eu resolvesse ensinar, eles diziam assim: esse pastor não tem poder, não traz mais aqui não. Eles não querem ensinamento, eles não querem aprender, porque eles não querem conhecer o caráter de Deus. Jesus, ele nos ordenou ensinar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, uma vez que eu tirei isso da minha vida, acabou aquele peso. Eu não preciso mais ficar sendo pressionado para promover curas, promover sinais. Eu hoje entendo que uma pessoa, ela não passa a crer em Deus simplesmente ou profundamente porque viu um sinal. A pessoa crê em Deus quando Deus trabalha no seu interior e a convence da sua verdade, porque até o diabo realiza sinais, se você quiser saber. Até a mente humana é capaz de realizar grandes sinais. Existem monges na Ásia que eles são capazes, com o poder da mente, de levitar coisas, de enxergar o que nós estamos fazendo agora aqui. Você acredita no que eu estou falando? Eu não preciso desse tipo de demonstração. A única coisa que quero é esclarecer as pessoas sobre a graça de Deus e ensiná-los que eles têm que ser pessoas boas, úteis tanto para o reino de Deus como para o próximo. Então, quando eu estou estudando a palavra de Deus, o Espírito de Deus me convence, ele traz convicções espirituais à minha mente. Como nós veremos, há muitos pastores que digam assim: eu não preciso usar mente, eu não preciso estudar, o meu negócio é só pelo Espírito. Já ouviram isso? Você talvez já falou isso, eu já falei isso, eu me lembro que eu já falei isso para quase 4.000 pastores.
E eu preguei, irmãos, não dependa da sua mente, dependa do Espírito Santo. E hoje, gente, eu me arrependo do que eu falei. Eu nunca mais falaria isso, nunca mais falarei isso. E me arrependo do que falei. Mas é como Paulo disse, quando eu era criança, falava como criança. Agora, adulto, eu falo como adulto. Por incrível que pareça, a experiência dos anos vai nos ensinando. Você vai colocando os pés no chão, você vai aprendendo a se equilibrar. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma sede de cobrar dos outros atitudes que eu não cobrava de mim mesmo. Mas à medida que você vai envelhecendo, você vai cobrando mais de si mesmo e com cautela, porque você não pode cobrar nem de si mesmo em excesso. Você tem que ir aprendendo e você tem que respeitar a medida que cada ser humano tem de crescimento. Alguns crescem rápido, outros mais devagar. Mas o importante é que cresça, o importante é que a pessoa tenha desejo de ir na direção de Deus. Amém? A fé gera confissões divinas, porém, ela não é construída sobre crenças e confissões pessoais. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim: se hoje você confessar que você tem um carro, esse carro aparece. Já ouviram isso, não? Quem já ouviu isso aqui? Existia um livro no passado, e eu nem vou dizer o título, porque senão alguém vai sentir a tentação de ler esse livro. Ele dizia assim: a vida de fé é como engravidar a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Você se engravida. Engravidar. Então, o que vai acontecer? Vamos supor, deixa eu ver quem é solteiro aqui. O Tony, tá aí? Então, Tony, fica de pé para que todos vejam a magnitude dessa. Qualquer semelhança com o tio Chico da família Arden. Então, veja só. Vamos supor que ele vá a uma igreja e o pastor diz assim para ele, de acordo com os princípios daquele livro: Tony, você quer casar com quem? Ele diz assim: eu quero uma mocinha lá do interior. Não, nada disso. Você tem que engravidar-se de uma moça. Como é que você gosta? Loira, morena, baixa, alta? E ele diz assim: bom, se for cheio do dinheiro, de qualquer jeito, né? Então, aí ele diz assim: muito bem. Aí, não, eu quero uma moça loira, de olhos azuis, com aquela aparência viking, né? Então, bem esguia, alta, e quando eu olho para ela, eu falo de baixo para cima. Então, o pastor diz assim: então comece a imaginar. Olha o que o livro ensina. Você começa a imaginar o que você quer. Então você começa a dar forma. Como é que essa moça como é que ela é? Ela é loura, ela é de olhos azuis, a sua boca é carnuda ou é chanfradinha? Então, aí você vai olhando, acertando, vai puxando os pontos Bezier, puxando as linhas. Então, vai acertando. Você quer, enfim, aí você se engravidou, é essa coisa que Deus vai te dar. Você acredita que milhões de pessoas compraram esse livro ao redor do mundo? Tanto no Brasil, como nos países outros latinos, como nos próprios Estados Unidos e Europa.
O homem que escreveu esse livro ficou milionário. E eu pergunto, será que ele se arrependeu do que escreveu? Garanto que não, porque ele continua ensinando as mesmas coisas. Aí eu pergunto, onde isso está na Bíblia? Eu já percorri ao longo desses mais de 40 anos, lendo a palavra de Deus, lendo e estudando e meditando a palavra de Deus, e ainda não encontrei alguma coisa assim, onde você é o agente. Por exemplo, se Deus é o agente, e Ele diz, eu quero que você pense numa situação assim, assim e assim, você pode estar certo que aquilo vai acontecer, porque aquilo tem um valor profético. Mas se você é o agente, se você começa a imaginar, se você se torna o criador, então você vai patinar, você vai escorregar, você não vai andar. Aquilo não vem de Deus. E o pior é que o próprio diabo pode criar uma situação e dar a você aquilo que você quer. Então você tem que tomar muito cuidado. Você quer uma família abençoada? Claro que sim, você quer. Mas não diga assim, eu agora tomo posse. É o que eles ensinam. Eu tenho uma família abençoada. Para que a sua vida seja abençoada, para que você tenha uma vida abençoada, para que você tenha um casamento abençoado, para que você tenha pais abençoados, filhos abençoados, é necessário que você aprenda o processo pelo qual tudo isso se desenvolve. Não pense que a Bíblia faz as coisas por meio de passes de mágica, não é assim que funciona. Você tem que aprender como Deus age, como os princípios de Deus se aplicam em determinadas situações da vida. E então você vai estudar, você vai aprender como educar filhos, como lidar com o cônjuge, você vai aprender como lidar com o patrão, como lidar com o empregado, como lidar com a igreja, como lidar com a rejeição, como lidar com a inveja e numa série de situações, como você deve lidar com a frustração, como você deve lidar com a tristeza, para que você possa, por meio dos princípios de Deus, criar atitudes realmente de fé, que levem você a obedecer a Ele, independente da situação que você está passando. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Você acredita que eu poderia parar aqui já? Mas alguma coisa me diz que nós temos que avançar. Então, portanto, eu coloquei alguns textos nos slides porque eu os achei importantes. E eu coloquei lá, portanto, a fé não é um sentimento, expectativas pessoais ou terrenas. A crença produzida pela razão ou lógica humana, e nem uma confissão positiva que você faz acerca de algo que deseja intensamente. Então você quer arrumar alguma coisa e você começa a dizer, eu vou conseguir. Qual é a diferença disso com aquela expressão filosófica, hei de vencer, hei de vencer? Quantas pessoas você já presenciou declarando isso, hei de vencer, hei de vencer? Já presenciou isso? Você já praticou isso? Eu pratiquei isso. Eu me lembro que uma vez nós íamos jogar, o nosso time ia jogar e nós fomos viajar, e na entrada do túnel, e todo mundo lá, nós vamos agora, vamos lá no campo, vamos lá. Gente, nós entramos lá, tomamos uma sacolada, sem contar os catiripapos, pontapés, né? E o ônibus, quando entramos na cidade, foi apedrejado, e ao sair da cidade, foi apedrejado. Ninguém no ônibus dizia assim, vamos lá, vamos lá. Todo mundo quietinho,
com a cabeça baixa, abaixo dos vidros, assim, todo mundo ajoelhado no chão do ar, com o maior medaço, e todo mundo atirando pedra. Perderam, hein? É assim. Então, frases positivas não funcionam. O que funciona é aprender a viver. Quero que você saiba mais um detalhe, vou compartilhar com você, coisa que não está aí no script. A inteligência não vai tornar você uma pessoa capaz. A inteligência pode tornar você uma pessoa esperta e enganadora. A pessoa enganadora geralmente é muito inteligente, mas ela usa esta capacidade para interesses pessoais e para prejudicar seu próximo. No entanto, se a sua inteligência o conduzir ou a conduzir à palavra de Deus, então você perceberá que você adquirirá sabedoria. Inteligência não é sinônimo de saber viver. Sabedoria, sim, significa saber viver na condição em que você está com dignidade, porque você olha para a vida com os olhos de Deus. Se você agora é uma pessoa que está um tanto fragilizada, você não tem que se envergonhar disso. Você deve ter toda a dignidade para servir a Deus e enxergar a vida como você deve enxergar. Então, você vai perceber que você começa a sentir-se não só espiritualmente melhor, como também psicologicamente. Você começa a superar traumas, superar seus medos e superar a sua insegurança. É necessário aprender a viver a fé que Deus nos dá. Porque esta fé que as pessoas dizem, agora você tem que receber, isso gera medo, isso gera confusão. Porque se nada acontece na sua vida, você começa a pensar, eu não mereço, Deus não me quer, esse lugar não presta, é tudo mentira, nunca mais eu vou procurar Deus na minha vida. Então você entra em pânico, e você passa a construir estruturas mentais, um lixo mental, pensamentos terríveis que vão acabar com a sua vida. Então aprenda, mas aprenda direito. A fé não lhe foi dada por Deus a fim de fazer com que você fosse uma pessoa meramente religiosa, porém para lhe orientar. Veja bem, a fé serve primeiramente para o quê? Orientar acerca de uma vida que agrada a quem? O Criador. Você não deve ser o Criador, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, a menos que você não creia em Deus, e eu respeito por isso. Se você não pensa como eu penso, não pense que você é mal-vindo aqui, não, eu respeito, eu entendo. Eu antes, eu não podia ouvir falar das coisas que eu falo hoje. Eu tinha vontade de esganar aquele fulano, até que eu comecei a aprender. Então Deus começou a me orientar, dar-lhe capacidade de viver o quê? Em harmonia com Deus, com Ele. Então olha, Deus orienta a sua vida para que você agrade o Criador com uma vida harmonizada com Ele, e além do mais, e crer no quê? Na recompensa eterna prometido pelo Eterno. Então a fé ela nos foi dada
para que nós tenhamos uma vida que agrada a Deus, uma vida que vive em harmonia com Ele e crermos na eternidade. Posso explicar um pouquinho aí? Veja só, você talvez esteja com problema conjugal. Vamos pensar numa área conjugal. O que é muito comum, uma briguinha aqui, uma briguinha ali, uma panelada aqui, um tirinho ali. Mas, isso. O que é um olho furado em casa? Mas então, veja bem, aí, você pode estar nesse instante cobrando demais, sendo muito duro do seu cônjuge, correto? Tá? Você quer o seu cônjuge para você, e naquele momento Deus, Ele está trabalhando de uma forma, e você está interrompendo o trabalho de Deus na vida do seu parceiro ou da sua parceira. Então, mas você pensa que está certo, mas a sua atitude é puramente egoísta. Você está mais interessado nos seus ganhos pessoais ou terrenos. Você está sendo incapaz de perceber se a sua atitude, aquilo que você quer, vai tornar o seu cônjuge uma pessoa mais próxima de Deus. Talvez aquilo que você está exigindo, você está exigindo para si, e você não está provocando uma situação que colocará outra pessoa mais próxima de Deus, e com isso você vai no arrasto, entende? Você vai junto, correto? Mas a sua atitude é gananciosa, é egoísta, e você não quer dar o braço a torcer. Então, isso não é uma atitude que agrada a Deus. Então, você não está praticando a fé. A fé, então, vai orientar você em como agradar a Deus. Mas para isso, você tem que estar em harmonia com Ele. Mas por que você está tão egoísta? Porque você não vive em harmonia com Ele. A falta de alinhamento com Deus gera orgulho, egoísmo e interesses pessoais. O que é mais importante agora na sua vida? Vamos dizer, tingir o seu cabelo ou harmonizar sua casa? Para muitos, tingir o cabelo. E então, a pessoa tinge o cabelo. Vamos por uma mulher, tingiu o cabelo, ficou com todo respeito, não vamos levar mal, só um exemplo. Aqui não acontece isso de forma nossa. Então, veja bem, você tingiu o cabelo e agora você chega diante do marido e diz assim: você viu? E ele está vendo futebol, com o dedão do pé fazendo assim, né? Tentando tirar a sujeira debaixo da unha, né? Então, aí ele está lá mexendo no pé, e aí você viu? E ele diz: viu o quê? Por que ela não fala logo? Não é? Meu bem, desculpe atrapalhar o seu joguinho e o seu bicho de pé aí, mas você gostou do meu novo look? Do meu new hair? Você gostou do meu cabelinho novo? Ele vai dizer: gostei, ou então ele vai dar uma gargalhada. Mas por que essa coisa de ficar, você está vendo? E a pessoa, não estou vendo nada. Os homens têm essa coisa, eles têm uma visão, parece, eu não sei, meio de cachorro, preto e branco. Então, una visión del pelo,
preto e branco. Então o que acontece? Ele não enxerga muito bem. Então você vê, o que é mais importante? Procurar harmonia ou criar espasmos? Então, eu acho que às vezes nos falta sabedoria. Às vezes nós nos parecemos mais com os pagãos, porque eles são assim. Jesus, deixe-me explicar isso biblicamente. Jesus disse, o que vale mais, a roupa ou o corpo? Só homem responde o corpo. Eu sei, porque você não quer usar o seu cartão de crédito para comprar roupa para sua mulher. Mas tudo bem. Mas não é o corpo que vale mais? Sim ou não? Sim. Claro que é. Não é? O que vale mais? A comida ou a vida? Desde que haja comida. Então, mas Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é? Então, a vida vale mais que a comida. Nós muitas vezes invertemos os valores. E por isso Deus deixa de falar conosco. E por isso nós não temos muitas experiências sobrenaturais. O que vale mais? Vamos dizer, você está triste. Eu vou usar agora um exemplo que Jesus não usou, porque eu realmente estou querendo mostrar minha capacidade. Então, veja lá, você está triste, muito triste, e então você está num lugar e chega uma pessoa muito triste. Você está triste e a pessoa muito triste. Pois é, meu amigo. Você olha para outra pessoa, oi. E a pessoa diz, oh. Pessoal, tudo bom? O que ela responde? Tudo bem, e você? Não é assim? Você é um cristão. Deus diz, não construa suas atitudes sobre seus sentimentos. Você está passando agora por uma situação em que você ficou atingido negativamente. Parece que alguém tirou o chão debaixo dos seus pés. E então agora você está olhando para cima. Você abre os olhos porque Deus vai colocar pessoas em situações idênticas ou piores no seu caminho. E quais são as expectativas divinas? Que você fale a essas pessoas da graça de Deus. Deus não está querendo que você chegue a essas pessoas e minta, dizendo, confia, porque Deus não quer que você se transforme num pregador. O pregador é mentiroso. A maioria dos pregadores são mentirosos. Eles gostam de dizer, você caia! Deixa eu acertar aqui. Caia! Então, eles mentem. Eles fazem uma cena e mexem as mãos e para
para que você acredite que Deus vai te dar o que você quer. Não. Tudo que Deus quer é que você diga: eu não sei a causa da sua tristeza, mas eu estou passando por uma situação muito triste, mas eu estou lutando e Deus está me fortalecendo para que eu supere isso. Eu estou conseguindo andar, me movimentar na direção correta. E se eu continuar confiando em Deus, eu não vou sucumbir, eu não vou me afundar, eu não vou naufragar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não precisa mentir, você não precisa se enganar para enganar. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ter um coração desejoso em amar a Deus e ao próximo, em querer vê-lo bem, e entender que Deus coloca pessoas no seu caminho quando você não os quer. E nesses momentos é que Deus escolhe pessoas para você compartilhar. Então você tem que fazer uma escolha. Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Então você tem que procurar viver em harmonia com Ele. E se você quer viver em harmonia com Ele, você não pode ficar se alimentando o tempo todo de expectativas pessoais e terrenas. Você tem que confiar nas recompensas eternas. Porque você pode assumir determinados atos ou ações, pensamentos, que vão desviar o seu caminho da eternidade. Porque a fé sempre aponta à eternidade. Para que as suas atitudes no presente te conduzam para lá. Mas quando um pregador diz que você tem que ter fé na terra para receber tudo que a terra pode lhe dar, esse homem não percebe, mas ele está sendo um instrumento do inferno e agindo por uma filosofia tão mundana que está tentando desviar o seu olhar da eternidade para a terra. E então você vai viver uma vida desalinhada com Deus, sem harmonia com Ele, e Ele não vai se agradar de você, e você perderá muitas bênçãos do Senhor. Alguma pergunta? Deus te crie, filha. Então veja lá, coitada, brincadeira, hein? Então, vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 6. Veja só o que eu estou dizendo aqui. Veja como Deus fala com a gente, pessoal. Isso não dá para explicar em 15 minutos, concorda? Me dá licença, né? Diz aqui: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, por que nós estamos lendo isto? Porque a fé não lhe foi dada por Deus a fim de fazer com que você fosse uma pessoa meramente religiosa, recordando, porém, para lhe orientar acerca de uma vida que agrada o Criador, dar-lhe a capacidade de viver em harmonia com Ele e crer na recompensa eterna prometida pelo Eterno. Então, neste versículo,
nós estamos vendo que sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus, não é isso mesmo? Aí, o que ele diz? Porque quem vai a Deus, aí você tem que tomar cuidado. Você tem que olhar para o texto e interpretá-lo bem. Você não pode olhar para este verbo, precisar, como se ele lhe desse a capacidade de autoria de alguma coisa. Você não pode dizer assim, eu preciso crer, então você faz tanta força, e depois você tem que tratar com anti-inflamatório porque gerou hemorroida. Então, veja só, você não pode ficar tentando forçar uma situação, criar uma situação. Uma pessoa que não vive para agradar a Deus, ela geralmente procura a Deus, mas não é a pessoa. Ela procura o quê? Uma religião formada pelo seu raciocínio, pela sua lógica. Porque ela não tem conhecimento do caráter de Deus. Então, o que me assusta na igreja dos últimos dias, é que pessoas estão frequentando as reuniões, sem desejarem aprender. Eles estão buscando um ser que eles não conhecem. Eles têm uma religião que, segundo a construção que eles fizeram para eles é algo palpável. Se eles saírem dos limites dos seus toques, eles estão perdidos, eles não sabem como agir. E mesmo dentro da sua própria dimensão, agem errado. Porque eles acreditam que Deus só tem uma faceta. Deus é bonzinho e nunca vai permitir o mal a ninguém. Isso é uma ideia. E existem tantas outras ideias, várias outras ideias. Você não pode pensar assim. Você não pode achar que Deus vai trabalhar na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, simplesmente porque alguém está orando por você. Muitas pessoas aqui ficaram doentes. Mas eu posso, ou poderia, apontar algumas pessoas cujas atitudes se tornaram nobres, dignas. Deus foi glorificado pelas suas atitudes, enquanto outras se tornaram murmuradoras. E chegaram ao ponto de se tornarem, até mesmo dentro de suas próprias casas, indesejáveis. Por que isso? Porque eles não têm uma noção do caráter de Deus. Eles amam uma religião,
enquanto esta lhes faz o bem. Mas quando descobrem um Deus que cobra, que tem expectativas, elas fogem, porque não gostam de aprender ou de serem disciplinadas. Se você é professor, você que trabalha na área pedagógica, seja em qualquer área, você entende bem o que eu estou falando. Eu dei aula há muito tempo, aqui no Brasil e fora dele. Aluno americano não é diferente de aluno brasileiro. Você vê aquele que quer e aquele que não quer e aquele que está ali. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora vai, outra hora não vai. É assim, em toda parte. Então, você tem que se preocupar com aqueles que querem. Eu estou vendo nesta reunião, muitos aqui com as cabeças erguidas há quase uma hora. E como o tempo corre nesse lugar. Às vezes eu tenho raiva de vir aqui porque o tempo corre muito aqui. Então, uma pessoa que tem fé, ela sabe que precisa crer que Deus existe, pelo fato da própria fé existir dentro dela. E ela não consegue viver sem pensar na recompensa futura. No entanto, uma pessoa que não tem fé, ele não pensa na eternidade em nenhum momento. Você pode imaginar quando Jesus voltar para buscar a igreja? Você vai ficar aí. Talvez você pegou a Bíblia naquele dia, lendo o Salmo 23, o Senhor meu pastor. Ué, foi todo mundo no banheiro? Sumiram. E você não foi. Porque você sempre construiu uma religião. É isso que eu me proponho a compartilhar com vocês. Outro dia um pastor disse a mim: você ensina isso que você manda pelo WhatsApp? Sim. Ele disse: quantas pessoas vão à reunião da sua igreja? Aí eu respondi: quase 1000. Aí, poxa, ele deveria dizer glória a Deus. Porque ele não acreditou que aqui nós estudamos a Bíblia e a nossa casa às vezes fica cheia. Porque nós amamos a palavra de Deus. Então, voltando ao nosso texto base, só para vocês entenderem, aí eu coloco o sentido da coisa. Então veja lá, para que vocês possam entender as palavras de quem escreveu o texto. A fé é, aí eu coloco em negrito o quê? A certeza, e coloco entre parênteses, o que certeza é? A forte confiança que Deus dá à nossa mente. É isso que quer dizer a certeza. É uma convicção mental,
Quando um pastor diz assim, eu não uso a mente, eu uso o espírito. O espírito humano não pensa. Ele tem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é da mesma natureza. Você pode misturar água com óleo? Com azeite? Mas você pode misturar azeite com azeite? Sim ou não? Sim. Claro, porque são da mesma natureza. Você pode fazer a terra virar água? Não. A terra pode molhar, mas ela não vai se tornar água, porque ela não é da mesma natureza. Deus, quando criou você, colocou dentro dessa caixa de carne um espírito. Por quê? Deus é espírito, para que ele pudesse habitar no ser humano. Olha que coisa! No entanto, toda a criação de Deus é imperfeita, porque só ele é perfeito. Deus não cria deuses, ele cria criaturas. É um erro pensar que você, após muito trabalho de Deus, se tornará um Deus um dia. Isso é mentira. Ele disse: ouve, meu povo, eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim. Será que você nunca leu isso? Por que você acha que um dia vai ser um Deus no planeta da galáxia Andrômeda? Você quer ser Deus nas galáxias para quê? Você não sabe que o universo está se expandindo e se esfriando e ele vai acabar? Que Deus você vai querer ser? Um idiota. Eu sou o Deus das idiotices. Absurdo! Deus vive numa dimensão eterna. Eu não sei explicar, mas um dia vamos chegar lá. Então, Deus dá esta confiança à mente. Ele explica a sua mente por meio da sua habitação no Espírito. Para quê? Para que a minha alma seja influenciada. Porque Deus nos deu um Espírito onde Ele pode se amalgamar. Mas Ele não é alma. Deus não é psicológico. Então a minha alma tem que se submeter àquilo que Ele está ensinando à minha mente. E se você não aprende a se submeter, você só vai cometer ações erradas. O que existe na área psicológica, se não abolição? O que é isso? Toda a área do meu arbítrio é aquilo que eu quero fazer. Então lá estão os meus desejos, minhas vontades, minhas paixões, minhas emoções, minhas ideias, meus pensamentos, porque a minha mente faz parte da área psicológica. Mas adianta você ter uma alma cheia de alegria e um corpo morto? Como é que um morto ri?
defunto rindo. Ô, Zé, que saudade. Então, o corpo então se torna o quê? Um instrumento para expressar o que você quer, ou então expressar o que Deus pode fazer através de você por meio da sua submissão ao que Deus está plantando em sua mente. Então, qual é o meu papel? Vou tentar explicar isso semana que vem, se Deus quiser. É colocar a minha mente à disposição de Deus, pensando nas coisas do alto. É um exercício, mas muitos não fazem isso. Então a fé é a forte confiança que Deus dá à nossa mente, de que vamos receber o quê? As coisas que esperamos. E o que é que esperamos? A eterna salvação prometida por Deus. É isso que quer dizer. Todos os homens viveram assim. E além do mais, a fé é também o quê? A prova. O que é isso? Quando nós praticamos, nós provamos a nós mesmos e a outras pessoas que existem coisas que nós não podemos ver. Você pode estar com uma dor tremenda agora na coluna, e esse caboclo não para de falar. Você diz, eu não venho mais nessa igreja. Aí chega no domingo seguinte, você vem e volta aqui, que é para se infernizar. E então você senta, mas por que você quer aprender a palavra de Deus? Vamos voltar a falar sério. Por que você está dando provas de que existe algo dentro de você que o leva a aprender? Porque você quer mudar sua vida, você quer ter uma vida transformada pelo fato de estar acreditando no quê? Na eternidade. Fé que não leva alguém a olhar para a eternidade é mentirosa. E quem ensina assim é mentiroso. Então, a fé é a forte confiança que Deus dá à nossa mente humana acerca de tudo o que Ele pode fazer e do que prometeu, tanto para o tempo presente como para a eternidade. Porque é a fé que nos leva a olhar para a eternidade, esta vai atuar no tempo presente para a glória de Deus, e para a sua salvação, e para abençoar outras pessoas. Sim, portanto, uma vez que adquirimos essa... Eu pulei? Tá. Portanto, uma vez que adquirimos essa convicção interna, vocês estão entendendo isso? Está sendo esclarecedor? Sim. Uma vez que adquirimos essa convicção interna, nós devemos monitorar. Eu dei um sombreado ali, um spring night view ali. Devemos monitorar os nossos pensamentos, emoções e ações. Para quê? A fim
de dizermos a nós mesmos, se estamos, ai Jesus, eu mudei o pronome, depois não me esqueci de mudar o verbo, mas vocês não levem em conta que às vezes, né, uma desgrama mesmo, hein? Dizermos a nós mesmos se estamos alinhados aos princípios e verdades da palavra de Deus. O modo como você está vivendo está agradando a Deus? A sua vida prova para você mesmo que você está a caminho da eternidade? Se você sentiu alguma insegurança quando lhe fiz a pergunta para a eternidade, você não está indo. Então você tem que buscar uma restauração. Simplificando, a fé é o próprio Jesus vivendo e orientando a sua vida, desde o momento em que você se rendeu e se ofereceu a Deus. Um dia, vocês querem que eu pare aqui e continue na semana que vem? Dá para ir mais um pouco? Um dia Deus te chamou. E você aceitou o chamado de Deus e se rendeu a Ele. E você disse: agora, reine sobre mim, Pai. Venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. O que é isso? Isso é uma pessoa que se torna escrava por convicção e confissão pessoal. É engraçado que os pastores não ensinam ninguém a confessar isso. Se eu chegar para você aqui agora, eu esqueço o seu nome, ô Sérgio, fica de pé, Sérgio, mas tu tá fininho, né? Mas tudo bem, Sérgio, se ficar rindo, eu não vou acreditar na sua humanidade, Sérgio. Então, veja só, Sérgio, você é um grande homem, você é uma pessoa que me convenceu que você é verdadeiro. Tudo mentira. Então, você é uma pessoa fabulosa, maravilhosa. Vai cair mais coisas, sabe? Então, não se empolga, não se empolga, não. É só uma ata da mão. Então, quero que você saiba, nós estamos vivendo aqui no Império Romano, e você me deu, eu era escravo na sua casa, eu servia você, sua família, você me deu uma chibatada, mas saiba que eu gostei tanto de ter trabalhado para vocês, que eu quero me colocar à sua disposição. Eu quero que você me aceite. Eu quero fazer a tua vontade. Que a tua vontade esteja sobre a minha. Você me aceita? Mas não me olha apaixonadamente, não. Aí, você percebe? Dá para você entender o que eu fiz? Eu sei que é uma brincadeira, mas eu tentei mostrar a você que Ele me libertou de uma situação.
e me deu a oportunidade de escolher: eu vou para longe do Sérgio ou quero ficar com ele e sua família? Mas para ficar com ele, eu tenho que me recolocar numa situação. O Sérgio me libertou, ele me comprou, vamos dizer assim, ele me comprou de outras pessoas. Ele disse: Walter, eu gostei de você, eu quero que você tenha liberdade. Mas que liberdade eu vou ter se eu fui escravo tanto tempo de um sistema? Esse sistema vai me pegar de volta. Eu só terei liberdade com a proteção daquele que me comprou. Então, eu digo: Sérgio, você não sabe o bem que você fez para mim. No entanto, eu não vou poder viver longe de vocês, porque se eu voltar e tentar encontrar algum caminho de onde você me tirou, eu não vou conseguir, porque tudo leva ao mesmo lugar. Somente a sua generosidade é que me leva a um plano muito superior. Então, deixa eu ficar na sua casa, deixa eu te servir. Eu quero ser teu escravo. Você não precisa me dar nada. Eu quero ser escravo por amor a você e sua família. Isso é que o Filho de Deus faz com aquele que o libertou do mundo. Você entendeu? Mas muitos cristãos não querem entender isso. Eles querem ser senhor de si mesmos. Então, veja o que Paulo escreveu aos cristãos de Colossos, uma cidade da Ásia Menor, hoje Turquia. O plano de Deus é fazer com que o seu povo, o quê? Conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E então, o segredo é este. Aí ele diz: Cristo está em vocês, o que lhes dá o quê? A firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. A Bíblia sempre aponta para a eternidade. Se você não tiver os olhos na eternidade, você vai se perder. Você fica vislumbrado com o que está conseguindo agora. Olha o que eu consegui. Olha o que eu tenho agora. Você já está começando a se perder. Então, qual é o questionamento que eu tenho que fazer? O que eu estou pensando, falando e fazendo me conduzirá à eternidade? Os meus atos presentes condizem e provam que eu creio na eternidade, e por isso eu ajo com respeito e obediência a Deus. Se você não pensa na eternidade, você não tem vontade de obedecer a Deus. Você sequer tem vontade de estar aqui. Você não tem vontade de prestar atenção em mim.
Entenda, primeiro Deus lhe dá a convicção da verdade, e a seguir, Ele espera que você ande com convicção e obediência à revelação que lhe deu, pois essa é a prova do seu desejo de estar com Ele, agora e na eternidade. Você está diante de um inimigo. Qual é o sentimento? Medo. Outro. Raiva. Outro. Insegurança. Outro. Ódio. Outro. Rejeição. Eu vou rejeitar. Veja quantos elementos, quantos patamares você tem para construir suas ações. No entanto, vírgula, Deus só lhe dá um. Sabe qual é? Ame. Você entende por que a Bíblia fala de caminho estreito e caminho largo? Deus não lhe dá muitas opções. Ele diz, só existe um caminho. Você está decepcionado agora. E então, como você pode agir dentro da decepção? Ódio, claro, tristeza, inveja, por que não? Você está olhando e está vendo pessoas, e por aí vai, são vários patamares, bases, sobre as quais você constrói atitudes, mas Deus lhe dá um. Confie. Dentro desse confia, você sabe que deve buscar primeiramente o quê? O reino de Deus. Só existe uma. Então, isso é andar pela fé. Todos os homens de Deus viveram dessa maneira. E um exemplo é Abraão, que eu quero que você leia no versículos 8. Desculpe, eu coloquei o 7, mas não é. Lá é Noé, é o versículos 8 até o 10. Correto, irmãos? Vocês estão comigo ainda? Vamos ver. Aonde você está? Com a Bíblia lá no lugar onde você estava? Hebreus 11. Então veja lá. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país. Repare agora. Deus disse: eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Mas não disse onde. Deus não disse se lá tinha quantos rios tinha lá, quantos riachos, quantos bosques, quantas montanhas, quantas pastagens, quantos desertos. Quando diz aqui, sem saber, é que ele não tinha conhecimento do lugar, mas ele confiou em Deus.
Quando Jesus diz que quer levar você e a mim para a eternidade, por mais que usemos a imaginação, não temos conhecimento da grandeza daquele lugar. Mas a fé diz: existe. E a fé me diz: você quer ir para lá? Mude suas atitudes e viva de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Isso é o Evangelho. Isso não é brincadeira. Então, pela fé, versículo 9. Pela fé, ele morou como? Estrangeiro na terra. O que é isso? Peregrino. O que é um peregrino? É um viajante de passagem. Ele passa por aqui, mas o seu destino não é aqui. Abraão passou por aqui, mas o seu destino não era aqui, o seu destino era lá. Querem ver? Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Olha agora. Por quê? Abraão esperava o quê? A cidade de Deus, que Deus planejou e construiu. Mas ele está falando de uma cidade terrena? Não. Por quê? A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos, eternos. Por isso esse homem foi o que foi. E ele se transformou no nosso pai na fé. E ele ensinou a todos a seguir a Deus com fidelidade, a viverem para agradar a Deus. Então, a fé que mantém os nossos olhos na eternidade é a mesma que nos leva a confiar nas providências ou na providência divina. Deus, eu estou triste, eu sofri um golpe, mas quer saber de uma coisa? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele confia na providência divina, sem saber como era a eternidade. Ele andou como peregrino. Eu não sei como é a eternidade, mas desde que eu aceitei Jesus, a verdade sobre o céu entrou dentro de mim. De modo, quando eu cometo alguma coisa errada, espiritual ou moralmente falando, eu quero me arrepender, porque eu não quero perder aquele lugar. Por que eu quero falar às pessoas sobre o céu? Porque ele é uma realidade dentro de mim. A minha enfermidade não pode me fazer de vítima. Eu não sou vítima coisa nenhuma. Eu sou um instrumento de Deus, um servo de Deus, e Ele escolheu. Você está chorando dentro da sua casa, por quê? Por que você está se escondendo debaixo de traumas e síndromes? Na maioria dos casos, entenda,
na maioria dos casos, o problema é emocional. Não há remédio que libertará essa pessoa. Mas se ela entregar o coração a Deus e voltar a amar o Senhor, ela vai se levantar e vai ajudar muitas pessoas a se recuperarem. Pare de pensar só em você. Pense no reino de Deus, na eternidade. Pense naqueles que Deus colocou no seu caminho, e você não está falando porque você quer que os outros tenham pena da sua vida. Se arraste, mas não deixe de dar graças a Deus pela vida e pelas experiências que você teve com Ele. Você é um viajante nesse lugar. Você é um peregrino aqui. Eu estava nos Estados Unidos e eu vi brasileiros dizendo assim: para que ir lá no Brasil? Cachorro andando na rua. Ué, você vai para fora, tem pato andando na rua. Você vai em Key West, tem galinha, galo, pintinho andando pela rua. Brasileiro é meio borocochô mesmo. Agora você quer ser americano? Você acha que vai ganhar o céu por se tornar americano? Quer dizer que o brasileiro não vai para o céu porque tem cachorro na rua. E na Índia que tem vaca, elefante, tigre, macaco. Não importa onde você esteja. Você mora no Jardim Europa? Ou você mora lá na Pinguela do Brás? Um bairro que eu inventei agora. Se você é filho de Deus, você é tão peregrino num lugar como no outro. Você não se prende às coisas que tem. Portanto, meus irmãos, entendam o que eu vou dizer. Muitos que andaram com Deus pela fé, tiveram seus próprios negócios, prestaram serviços, tiveram emprego, imóveis, terras, riquezas, enquanto outros perderam tudo. Por causa da fé, não tiveram honra, perderam a honra, a dignidade, amigos, família, seus bens. Mas tanto um como o outro procuraram agradar a Deus. O que importa não é o que você tem agora. O que importa é como a sua vida vai terminar. Porque um dia você terá que chegar diante de Deus e receber um julgamento acerca de quem você foi e do que fez nesta terra.
E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para lermos uma última referência. Eu sei que falo muito, mas falei coisas boas. Falei muito, falei bem, não falei mal de ninguém, amém. 2 Timóteo, capítulo 4, lá no Novo Testamento. Se você imprimiu a folha que compartilharam com você, você já tem nela. Se você tem no tablet, fica mais fácil. Aperta uns botões, alguns cliques, já abre lá. Versículo 6 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Luciana, você vai ter um trabalhão para corrigir isso aí, né? A Luciana é minha professora. Não, não é não. Eu sou aluno burro. Vamos lá. Acharam? O apóstolo Paulo está no fim da vida. E olha o que ele diz. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser o quê? Sacrificado. É isso que ele entendia. Ele não usou o termo aqui, vou morrer, vou ser sacrificado. Porque ele queria se parecer com quem? Com Jesus. E já é tempo de deixar esta vida. Ele sabia que a sua morte estava chegando porque era a vontade de Deus. Então ele diz: fiz o melhor que pude na corrida. Quer saber de uma coisa? Cheguei até o fim, eu consegui. Conservei a fé. Você imagina ele na corrida passando por vários lugares, mas o seu olhar estava onde? No seu destino. E para chegar lá ele precisava o quê? Conservar a fé. O trabalho da fé dentro dele. E agora está me esperando o quê? O prêmio da vitória. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele o quê? Recompensa. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, ele sabe que vai comparecer perante Deus para ser julgado, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vida. A fé verdadeira leva-nos a fazer o melhor para Deus. Talvez não temos feito, mas sempre é tempo de acordar. E termino com algumas ações. Não vai dar tempo para vocês anotarem, então leiam apenas, depois vocês peguem no site. Procure viver sob os termos da fé verdadeira e bíblica. Considere a sua condição de vida neste momento. Ela agrada a Deus ou não?
Testemunhe, primeiramente, a si mesmo, sobre a veracidade do chamado de Deus pela sua vida. Você tem certeza que Deus te chamou? Ou você tem uma vaga lembrança? Tem gente que eu noto que não tem certeza da chamada de Deus nenhum. Eles são dependentes emocionais de pessoas que conhecem a Deus e ficam lá como sanguessugas. Então, ficam lá sugando, mas nunca permitem que Deus lhes transforme. Procure viver uma vida de obediência e examine a sua condição espiritual e moral. Seja abençoado por Deus, mas não se apegue a este mundo como seu lar definitivo. Não pense que as coisas que Deus lhe dá, você vai levar. Ou então, elas ficarão guardadas num depósito logístico, para que depois Deus destruiu a terra, e você voltar para cá, e você vai ver a sua canoa. Se não, Deus ia guardar a tua sogra também. O seu marido, imagine. Você voltar para um mundo novo, e aí ele abre uma porta, e ele fala assim: querida, voltei. Viva como um peregrino, tenha como destino a eternidade, ao lado de Deus. Confie na providência divina, mais do que em si mesmo e em terceiros. Lute e se esforce para guardar a fé que Deus lhe deu. É que foram tantos que eu coloquei no plural. Então, lute e se esforce para guardar a fé que Deus lhe deu em Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. E